Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão legislativa ordinária do dia 2 de dezembro de 2019. Indico o vereador Antônio Carlos da Pieve, da bancada do MDB, para fazer a prece. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar as considerações, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar as taxas de reconhecimento. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Na forma do disposto da Lei Orgânica e do artigo 91 do Regimento Interno, o uso da tribuna livre ocorrerá no início da primeira reunião ordinária de cada mês. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências requerendo o uso da tribuna livre. Defensoria Pública, ofício número 162/2019. Excelentíssimo senhor Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jaguari. Aproveitando a oportunidade para cumprimentá-lo, a Defensoria Pública vem, por meio deste, na forma da Lei Orgânica e do Regimento Interno, requerer o uso da tribuna livre para a prestação de contas da atuação da Defensoria Pública no âmbito da comarca de Jaguari. Sem mais para o momento, renovam-se os votos de estima e consideração. Assina Gustavo Catelan Rufo, defensor público. Nesta oportunidade, então, coloco a palavra à disposição do defensor público, doutor Gustavo Catelan Rufo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Jaguari, Igor Rosa Tâmbara, mesa diretora e demais vereadores componentes das bancadas, população em geral que se faz aqui presente. O motivo pelo qual eu procurei vir ao plenário da Câmara de Vereadores de Jaguari é um motivo muito singelo e vem explicado na Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, semana passada o Defensor Público Geral do Estado esteve na Assembleia Legislativa por um dispositivo constitucional da nossa Constituição, onde estabelece que ele deve comparecer anualmente à Assembleia Legislativa para prestar contas do serviço que a Defensoria Pública no Estado do Rio Grande do Sul proporciona aos seus assistidos, e a Câmara de Jaguari é o local destinado e apropriado para tanto. Em razão disso, me valho desse dispositivo constitucional estadual e replico na comunidade de Jaguari essa iniciativa que, penso eu, ela é de suma importância para transparecer ainda mais o trabalho da Defensoria, publicizar o trabalho e aproximar a Defensoria da comunidade, tanto de Jaguari e Nova Esperança do Sul, já que a comarca de Jaguari compõe os dois municípios. Eu gostaria inicialmente de dizer e explicar como é feito o atendimento aqui na Defensoria. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde, todos os dias de segunda a sexta, e eu, como defensor titular, atendo pessoalmente o público em geral às quartas-feiras, ou no período da manhã ou no período da tarde, a depender da pauta de audiências na comarca. A forma como esse atendimento é feito: a pessoa liga para a Defensoria Pública toda segunda-feira,
a partir da 13h, no telefone 3255-1188. É agendado esse atendimento e, na quarta-feira, a pessoa já com o horário certo, ela vai até a Defensoria para a realização desse atendimento. Situações urgentes, como casos que envolvem medicamentos, réus presos, situação que envolve violência doméstica e familiar, infância, idoso, enfim, situações como essas, a gente tira dessa lista de agendamentos e atende como situação de urgência em qualquer hora no período que tiver destinado. Esse atendimento previamente é feito pelos servidores da Defensoria e, caso, de acordo com a complexidade do caso, é passado para mim, né, e na minha primeira disponibilidade de horário, essa situação já é vista para fim de dar o devido encaminhamento de acordo com a situação de urgência que se apresenta na Defensoria. É bom que se diga também que esse ano de 2019 ele foi um ano de bastante importância para nós, porque nós tivemos a mudança de nossa sede e, de certa forma, eu estou retribuindo o vereador Igor e demais vereadores que se fizeram presentes na inauguração, né? Foi um fato bastante importante, porque nos trouxe um ambiente de trabalho maior, um ambiente de trabalho totalmente climatizado e privativo e com acessibilidade, né? Nós atendíamos antes no prédio do Marian e agora nós estamos numa sala térrea, e essa sala é uma sala que traz uma maior humanidade no nosso atendimento e, por consequência, nos elevou a outro patamar aqui na comarca de Jaguari, né? Então, eu agradeço muito a administração da Defensoria em Porto Alegre e digo que a Defensoria hoje está atendendo na rua do Dr. Edu Marchiori da Silveira, 2385, sala 1. Né? Então, esse foi um fato relevante já desse ano de 2019. Critérios de atendimento, outro ponto que às vezes não fica muito bem compreendido. Nós atendemos pessoas com ganhos, renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Essa orientação, e é bom que se diga, ela vigorava na Defensoria desde o ano de 1997. E a partir do dia 1º de janeiro de 2019, depois de muito diálogo interno na Defensoria, se criou um outro critério junto do critério dos 3 salários. Qual seja, a pessoa, além de ter uma renda familiar mensal de até 3 salários, não pode ter ou não ser proprietário, possuidor ou titular de direito sobre imóveis, créditos, recursos financeiros em aplicações ou investimentos ou quaisquer direitos economicamente mensuráveis em montante que ultrapasse a quantia equivalente a 300 salários mínimos, equivalente a R$300 mil. Então, nós temos 2 critérios a partir de 1º de janeiro de 2019. O primeiro critério, renda bruta familiar de até 3 salários, mais o critério do patrimônio imobilizado da pessoa, ou seja, não ser titular, né, de recursos financeiros ou mesmo imobiliários de valores superiores a R$300 mil. Se exclui ou se desconsidera 25% do salário mínimo, se desconta 25% do salário mínimo por dependente, ou até 50% do salário mínimo quando o dependente for incapacitado. Então, dos 3 salários, há o desconto de 25% ou 50%, a depender dessa situação. Isso está regulamentado numa resolução do Conselho Superior da Defensoria, a Resolução 7 de 2018, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, esse é outro fato relevante em nível estadual da mudança de critério de atendimento, o que objetivou o atendimento da Defensoria Pública, uma vez que, o doutor Varley sabe, é advogado, nós enfrentávamos muitos problemas em razão do alargamento, porque 3 salários mínimos como renda mensal era um critério que se tornava muito subjetivo, em razão de que
várias pessoas que não têm contra-cheque ou que são autônomas, mas que daqui a um pouco têm rendimentos superiores, acabavam ter que ser atendidos pela Defensoria, ao mesmo tempo em que teriam condições de contratar um advogado particular. Então, de certa forma, objetivando o critério de atendimento, nós conseguimos criar uma maior rigidez no controle dos atendimentos e, por consequência, atender o nosso público-alvo, que são os necessitados, ou seja, as pessoas economicamente desprovidas de recursos financeiros para acessar o poder judiciário. Dando prosseguimento à fala, eu gostaria de falar mais diretamente sobre os atendimentos realizados pela Defensoria no ano de 2019. Até o mês de novembro, que se findou sexta-feira, nós realizamos aqui na Defensoria 3.787 atendimentos. Fatalmente, chegaremos a 4.000 atendimentos em razão dos 20 dias que nós temos úteis até o final do mês, já que o Poder Judiciário e os demais órgãos do Sistema de Justiça entrarão em recesso a partir do dia 20. Então, até sexta-feira, nós tínhamos feitos 3.787. Desses, 94 atendimentos foram no interior do cárcere. Uma disposição da Lei de Execução Penal obriga o defensor público a, uma vez por mês, estar presente nas casas prisionais. Como eu atuo aqui em Jaguari e São Vicente do Sul, é a minha atribuição, eu me faço valer da Lei de Execução Penal e, uma vez por mês, estou no presídio de Jaguari, bem como também no presídio de São Vicente do Sul. Eu gostaria de fazer um comparativo. Esses 3.787 atendimentos realizados nesse ano, eles superaram no dobro os atendimentos realizados no ano de 2018. Em 2018, nós atendemos 1.782 pessoas para 3.787. Então, praticamente, nós duplicamos os atendimentos, dobramos os atendimentos. A que eu devo esse dobro de atendimentos? Em primeiro lugar, o aumento dos problemas em razão das dificuldades econômicas das pessoas. Estamos vivendo uma época bastante difícil, em nível de país e nível de Estado, e isso sobrecarrega o atendimento da Defensoria. Em segundo lugar, a própria nova sede da Defensoria, porque desde julho nós estamos atendendo num local que nos traz maior visibilidade, e isso a gente já vê reflexo na quantidade de pessoas que nos procuram. E, em terceiro lugar, a própria chegada dos servidores da instituição, porque nós estamos, desde 2018, com analista e técnico aqui. Isso é muito importante porque nós conseguimos produzir mais e melhor. Então, automaticamente, o nosso material humano nos traz também uma maior garantia e efetividade na prestação do serviço. No estado do Rio Grande do Sul, o doutor Cristiano esteve no plenário da Assembleia Legislativa semana passada, nós atendemos 1.322.347 cidadãos em todo o estado do Rio Grande do Sul nesse ano, 27% a mais que o mesmo referido no ano de 2018. Nas palavras do Dr. Cristiano, uma marca histórica, porque desde 2007 nós saltamos de 350.000 atendimentos para mais de 1.320.000 habitantes no estado do Rio Grande do Sul. Então, só isso já demonstra o crescimento e a importância da Defensoria aqui no estado. A respeito de manifestações em processos, realizei 2.942 manifestações em processos no ano de 2019, contra 2.686 em 2018, ou seja, o trabalho cresceu também nesse ano. Processos que se iniciam na Defensoria. Nós iniciamos na Defensoria, ou seja, ingressamos no Poder Judiciário com 188 processos novos, 6 por acordo, na área civil 33, na área de família 57, na área de infância 4 e na área de medicamentos 88 processos. Isso faz com que nós tenhamos nas áreas de saúde, em especial medicamentos, o que é um problema em todo o estado, não é um caso isolado em Jaguari, digamos, ter uma maior atividade da Defensoria às ações de medicamentos. Foram 88, contra 57 de direito de família. Ou seja, é isso que acaba moldando quase que
na sua maioria, as ações. Em 2018, nós fizemos 237 ajuizamentos, contra 188 esse ano, ou seja, 50 processos a mais no ano anterior. Aqui, aparentemente, há uma contradição, porque nós atendemos mais em 2019, mas ajuizamos mais no ano anterior. Ou seja, a explicação que se dá, e esse é um ponto que me deixa muito orgulhoso, e é uma bandeira não só da Defensoria Pública, mas uma bandeira do Conselho Nacional de Justiça de resolução extrajudicial de conflitos. Ou seja, se ajuizamos menos em 2019, mas atendemos mais, significa que conseguimos resolver muito internamente na Defensoria Pública. E nós que lidamos, que sabemos como que funciona o sistema de justiça, como é custoso o início de um processo judicial, é um custo para o Estado. E se resolvemos os processos, ou se resolvemos os casos sem o ingresso no Poder Judiciário, faz com que nós geramos uma maior satisfação para as pessoas, porque resolvemos situações, às vezes, com um diálogo, ou com 2 ou 3, e evitamos o ingresso de ações judiciais que, sabidamente, têm custo e demora. Ou seja, as resoluções extrajudiciais de conflitos são uma bandeira da Defensoria, uma bandeira do Poder Judiciário e tem sido aplicado à risca na comunidade de Jaguari. Em Porto Alegre, por exemplo, que nós temos câmaras de mediação e conciliação, foram feitas 1.115 sessões, com uma porcentagem de 92% de acordos, totais ou parciais. Isso tudo desburocratiza, não elimina gastos do Poder Judiciário e traz também uma visibilidade institucional bastante importante para a nossa instituição. E é uma bandeira que eu venho há bastante tempo dialogando com meus servidores e os números não mentem, tem tido êxito na comarca de Jaguari. Foram feitas ainda 448 audiências, onde as questões criminais e de direito de família preponderam, um plenário de tribunal do júri, e, basicamente, são esses os dados mais importantes que eu teria para trazer à comunidade de Jaguari e de Nova Esperança do Sul. Por fim, agradeço a atenção dos vereadores, agradeço a atenção da comunidade e ressalto que a Defensoria Pública de Jaguari está sempre de portas abertas, tanto para a Câmara quanto para a comunidade, a fim de sanar qualquer tipo de dúvidas que tenham, ou mesmo para o ingresso ou satisfação de algum direito que esteja sendo transgredido dentro das mais diversas realidades que chegam até o nosso conhecimento. Dessa forma, encerro a minha fala, agradeço pela atenção de todos, né, e digo que essa prestação de contas ela é feita como forma de transparecer ainda mais o trabalho da Defensoria, como disse inicialmente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Nós que agradecemos a sua presença, da mesma forma, o seu trabalho prestado aqui no município de Jaguari, ainda do dia da inauguração da nova sede. Os vereadores, a maioria dos vereadores esteve lá presente, nós tivemos a oportunidade e a gente ressalta mais uma vez de que o seu trabalho é muito bem desenvolvido, isso é acompanhado não só por nós, mas por todos os jaguarenses. Os números agora comprovam mais uma vez tudo aquilo que a gente fala, mas a gente sabe e a gente não pode dizer que não, mas nós aqui em Jaguari somos muito bairristas, e no momento que tu, Gustavo, o defensor público, com uma família tradicional, uma família respeitada e com a sabedoria que tu tem, eu repito tudo aquilo que eu falei aquele dia. Todos os jaguarenses, no dia da inauguração, lá se sentiam representados por ti e se sentem representados por ti pelo trabalho que tu executa. Prova da excelência na qualidade do atendimento que todos os jaguarenses comprovam. Parabéns pelo teu trabalho, pela dedicação. Continue, acima de tudo, sempre buscando fazer esse atendimento que, como vocês sempre ressaltam, é para aqueles que mais precisam, e com certeza é na Defensoria Pública que
essas pessoas encontram o caminho para muitas vezes discutir aquilo que eles acham, e você, cada dia mais que passa, realiza isso com sabedoria e merece as nossas felicitações. Parabéns. Neste momento, então, gostaria de colocar a palavra à disposição da senhora Fabrícia Tadia, chefe do escritório da Emater. Uma saudação especial, então, ao presidente da Câmara, Igor Rosa Tâmbara, pela cedência do espaço, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público presente, e uma saudação especial aos meus colegas, ao Guilherme, o Arthur, o Douglas, o Eduardo e o Rogério, que me acompanham nesse momento. O objetivo, então, de fazer uso da tribuna nesta casa é divulgar o trabalho realizado e implementado pela Emater Ascar no município de Jaguari. Deveríamos fazer, sim, uma vez ao ano, mas, infelizmente, em função das atividades que nos absorvem, acabamos, às vezes, deixando em segundo plano. Mas, enfim, este ano, então, dedicamos este momento, este espaço, para fazer essa divulgação que é tão importante para divulgar as ações que nós implementamos no meio rural do nosso município. Então, nós somos, em Jaguari, uma equipe de 4 extensionistas de campo, um assistente administrativo e um posto de classificação com um classificador. Atuamos no município de Jaguari há 52 anos. O nosso objeto de assistência técnica e extensão rural, a TER, são as famílias de agricultores familiares e não familiares. Atendemos no ano de 2019 740 famílias, em 56 localidades. As diretrizes que baseiam, as diretrizes institucionais que norteiam a política de assistência técnica e extensão rural, então, são defesa e garantia de direitos, inclusão social e produtiva, ações socioambientais, melhoria das condições de trabalho. Nós queremos reforçar a divulgação do nosso trabalho neste momento em que a Emater, Ascar, enfrenta um momento de dificuldade de manutenção, em função da crise econômica e social que o Estado do Rio Grande do Sul, como é de conhecimento de todos os senhores, vem enfrentando. Os principais elementos, então, que nós realizamos o estudo de situação do nosso município para realizarmos o planejamento das nossas atividades. Então, os elementos que foram elencados são a diminuição da população rural nas últimas décadas, a potencialidade agrícola e agroindustrial a ser mais explorada, a melhoria das condições de lazer, saúde, renda, bem como as questões de produção e produtividade das culturas e criações, visando, então, a melhoria da qualidade de vida das famílias dos agricultores. Como foram atendidas, então, definidas as prioridades? Como foram e com quem? Porque nós não realizamos o planejamento das nossas atividades somente a Emater. Nós nos reunimos com as instituições e entidades que são representativas ou que realizam ações no meio rural. Entre elas, então, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, o qual abrange, então, representantes dessas entidades, como sindicatos, Secretaria Municipal de Agricultura e cooperativas. Além das instituições e entidades parceiras, como o Instituto Federal Farroupilha, Câmara Municipal de Vereadores e Secretaria de Assistência Social, porque a Ascar ela é uma entidade que tem o certificado de entidade beneficente de assistência social. As parcerias envolvidas na implementação e realização do trabalho: a Prefeitura Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, de Assistência Social, o Conselho Agropecuário, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Coagrijal, Cooperativa Agrária São José, Instituto Federal e o Sicredi. Os serviços de assistência técnica são executados em parceria e colaboração com os governos municipal, através de convênio, que repassa um montante de recursos no orçamento anual,
para custeio de despesas e pessoal. Os governos municipal, através do convênio também, a prefeitura nos paga o aluguel e mantém as cotas. E, eventualmente, convênios federais. Dentre as ações realizadas, nós queremos destacar alguns eventos que foram realizados no ano de 2019. Então, 25ª Feira do Peixe e do Vinho, ações sociais referentes ao mês da mulher nas comunidades rurais, palestras, exames, cortes de cabelo, orientações quanto à documentação, isso tudo em parceria. 24º Encontro de Grupos de Mulheres Rurais, realizado em outubro. 3º Seminário da Cultura da Soja. 5 capacitações em boas práticas de aplicação de agrotóxicos. Dia de campo e inauguração da agroindústria Segredo, de processamento de vegetais. Organização do espaço da agricultura familiar na retomada da FECOAGRO. 2º Encontro de Produtores de Tabaco. Dia de campo sobre piscicultura. Realização de mais de 50 reuniões com os grupos de mulheres rurais. Nessas reuniões são realizadas oficinas, DMs, capacitações, enfim, entre outras. 2 reuniões, uma no 1º e uma no 3º distrito, com entidades parceiras como o Sindicato Rural, Prefeitura, para aproximação das comunidades. Essas reuniões foram realizadas no período da noite para facilitar a participação das famílias e uma aproximação para o planejamento de trabalho. Eu vou listar agora algumas das atividades que está no nosso sistema, que se chama o Sistema de Planejamento SISPLAN, o sistema no qual nós realizamos o registro. Mas eu vou dizer para vocês que isso é um extrato muito, eu diria, defasado frente a todas as ações que nós realizamos no nosso dia a dia e esquecemos de registrar. Porque, para nós, a prioridade é executar, atender as famílias. Infelizmente, o sistema ele nos absorve. Então, eu vou listar algumas das atividades que nós temos planejadas no nosso SISPLAN no ano de 2019. Acesso a políticas públicas, a direitos sociais e socioassistenciais, ações com pessoas com deficiência, agricultura de base ecológica, agroindústria, artesanato, assessoramento à gestão rural, a assistência técnica e extensão rural, e aí eu vou resumir aqui a TERS, crédito fundiário, mulheres rurais, pecuarista familiar, bovinocultura de leite, cooperativismo, crédito rural, educação e promoção da saúde, feijão, fruticultura, geoprocessamento, gestão ambiental, juventude rural, laranja, mecanização, melancia, milho, morango, olericultura, organização rural, pêssego, plano operativo e relatório de atividades. Nós elaboramos o nosso plano de trabalho e o relatório, e ambos os documentos são entregues à Prefeitura Municipal e ao Conselho de Desenvolvimento Agropecuário. Qualificação profissional, reservação de água e irrigação, saneamento básico, secagem e armazenagem, segurança e soberania alimentar, seguro agrícola, silvicultura e sistemas agroflorestais, soja, solos e tomate. Então, essas são as atividades que estão no nosso sistema de planejamento. As metodologias utilizadas para implementar essas atividades são reuniões, visitas, oficinas, demonstrações de método, dias de campo, atendimentos no escritório, capacitações, cursos, totalizando, então, como eu falei anteriormente, 740 famílias atendidas. Ampliando um pouquinho esses atendimentos, hoje em dia as famílias têm tido acesso à internet, o que facilita, e telefone um pouco menos, facilita também o acesso. Então, nós realizamos também vários atendimentos via telefone, WhatsApp, até o Facebook tem sido ferramenta para atendimento na extensão. Isso nos deixa felizes, porque nós percebemos, então, que as famílias estão acessando essa tecnologia, é um avanço. Eu gostaria de destacar também, então, no posto de classificação, o qual o nosso colega Rogério atende. Então, ele realizou, este ano, os números que ele nos trouxe, nos passou hoje, arroz em casca, um total de 683.813 sacas, soja, 30.000 sacas, arroz beneficiado, 800.000 fardos,
O Rogério, ele presta serviço para os cereais Peger, para Coagrijal e cereais Beija-Flor. E muitos até desconhecem essa ação da Emater, que é o posto de classificação aqui no nosso município. Então, por isso, trouxemos aqui na questão de divulgação desta ação. Então, frente às dificuldades econômicas, sociais que nós temos enfrentado em função da crise do Estado, a Emater lançou uma campanha, e eu gostaria aqui de externalizar e compartilhar com os senhores uma carta que foi elaborada para que possamos, né, solicitar o apoio da comunidade. Pensando que o Estado do Rio Grande do Sul e o nosso município aqui, principalmente, tem a base de economia, aqui no nosso município, a base de economia no setor agropecuário, é indispensável e é fundamental que nós venhamos a fortalecer esse setor, para manter e para seguir com o desenvolvimento. A campanha se chama, então, SOS Emater. O governo do Estado do Rio Grande do Sul está enfrentando uma crise, isso é fato. Mas também é fato que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo que sustentam e vêm sustentando o Estado. São consecutivas safras recordes, cadeias produtivas muito bem estabelecidas em todo o território gaúcho. Diversidade de cultivos e culturas. Ao olhar o nosso rural, vemos, em muitos lugares, índices de desenvolvimento comparados a de países europeus. Vemos as políticas públicas chegando para quem precisa. Mas tudo isso se dá de graça? Sem nenhum esforço? Não, nada é de graça. São mais de 60 anos em que a Emater RS Ascar atua no Estado. Há mais de 6 décadas, o Estado do Rio Grande do Sul conta com assistência técnica e extensão rural, social, a TERS. O trabalho prestado não se restringe somente à transferência de tecnologias e práticas agropecuárias, mas consegue captar as diferenças e desigualdades no meio rural. Por isso, atua não tão somente com agricultores familiares convencionais, mas sim com a diversidade de sujeitos no meio rural rio-grandense. Interage com assentados, indígenas, quilombolas, pescadores tradicionais, artesanais, extrativistas e demais povos e comunidades tradicionais. No que diz respeito à produção de alimentos para o consumo humano, presta ação relevante, se ocupando com a diversificação da produção de alimentos seguros, buscando a utilização correta de agrotóxicos, substituição desses por produtos biológicos, preservando e recuperando os solos de todos os agroecossistemas do Rio Grande do Sul, e tendo como princípios as práticas alimentares saudáveis, combatendo os desperdícios dos recursos naturais. Todo esse trabalho realizado pela Emater traz repercussões positivas, tanto para as famílias atendidas, como para o Estado e para os municípios. Algumas dessas repercussões podem ser observadas de forma direta, como o crédito rural, gerado através de projetos feitos pela instituição, que superam 1,3 bilhões de reais no ano de 2018. Mas há também o retorno social e econômico indireto, que não se consegue mensurar por números, mas que incidem em outros setores como a saúde e a assistência social, cujas ações previnem gastos, pois diminuem os riscos de desenvolvimento de doenças degenerativas causadas por práticas alimentares inadequadas e ainda disponibiliza no mercado alimentos saudáveis, com valores agregados na sua comercialização. Lembrando ainda sua função e relevância no apoio às ações de educação ambiental e assessoramento na garantia de direitos, levando informações a muitos lugares onde, se não fosse a Emater, nunca chegariam. Eu vou pular mais para o final, em função do tempo. Então, o orçamento da instituição tem sido diminuído a cada ano. Entretanto, estamos aqui para reafirmar que a Emater Ascar não pode ser encarada como gasto, mas sim como investimento. É de uma instituição flexível para as demandas locais, com bons profissionais e com boas condições de trabalho que precisamos, para que os processos de inclusão social, produtiva e econômica continuem acontecendo no Estado, com um rural fortalecido, com qualidade de vida e gerando renda, pois essa é a parte da solução dos problemas para um Estado essencialmente agrícola como o nosso.
Por isso, pedimos a cada um de vocês o apoio ao movimento SOS Emater, desenvolvimento econômico, social e ambiental só com extensão rural, buscando um Rio Grande do Sul forte, com gente e alimentos no campo. Então, essa é a situação, essa é a campanha SOS Emater. Nós, aqui no município, temos o apoio e nós gostaríamos que, em todo o Estado, nós tivéssemos esse reconhecimento. A nossa parceria é muito boa, tanto com o poder público quanto com as instituições privadas. E eu cito aqui a Câmara de Vereadores, ao qual vemos desenvolvendo um trabalho de um projeto de lei em prol da agricultura familiar, construído a várias mentes, né? Eu destaco também o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Agropecuária e Meio Ambiente, que também tem sido um fator muito importante na implementação e no apoio no desenvolvimento do nosso trabalho. Então, Jaguari está muito bem na questão de parceria, fortalecimento e reconhecimento do trabalho. Nós queremos agradecer, então, mais uma vez, presidente Igor, pela disponibilidade deste espaço e pedimos aos senhores e senhoras que sejam os nossos porta-vozes, disseminadores das informações e para que se desfaça, às vezes, alguns mal-entendidos de que a Emater não chega até certos lugares, às vezes são as famílias que não nos acessam, às vezes por falta de conhecimento, enfim, ou por desconhecer, ou até mesmo, às vezes, ignorar o trabalho que nós implementamos e que nós colocamos à disposição. Então, que sirva essa ação como uma prestação de contas, porque é dinheiro público investido no nosso trabalho. Então, mais do que nosso dever, é nossa obrigação estarmos aqui, fazendo a divulgação e a prestação de contas daquilo que nos é investido. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e boa noite aos senhores e senhoras. Da mesma forma, nós queríamos agradecer a presença, Fabrício, sua, da sua equipe, dizer que, não só na pessoa deste vereador, mas de todos os outros, a Emater pode ter certeza que tem o apoio, a compreensão e o respeito, e ao longo dessa caminhada que a gente está como vereador, a gente, no dia a dia, consegue ver, e difícil às vezes a gente falar se não tem uma semana sequer que não chegue um convite aqui de algum evento onde não está a Emater como realizadora do evento ou como parceira do evento. Então, isso tem um papel fundamental, a meu ver. A gente sabe do trabalho que vocês exercem diretamente com o produtor, a importância que isso tudo tem, mas também eu destaco que esse papel de parcerias é sem dúvida, ao meu ver, a solução para enfrentar as dificuldades que o Estado, o país e até mesmo o município vive. E eu pelo menos destaco isso, prefeito Lucas, que aqui no município de Jaguari a gente vive exatamente isso nesse momento. E é com a Emater, é com a Mão Amiga, é com o IFAR, é com as instituições, é com o Lions, enfim, é com todas as instituições. E isso, sim, é o que resulta, ao meu ver, como o crescimento humanitário de uma comunidade, Lucas. Ao meu ver, isso é o que traz resultado. A Emater tem feito isso de uma maneira muito sábia, muito bem elaborada, e a gente parabeniza vocês, pode ter total certeza e convicção de que vocês têm o apoio, repito, não deste vereador, mas dos 9 vereadores desta casa, porque talvez alguém pode desconhecer o trabalho da Emater, mas a pessoa que conhece ou que desconhece, pelo menos não pode nem sequer, na minha opinião, tecer uma opinião ou falar mal. Mas quem conhece o trabalho da Emater, quem acompanha o dia a dia, sabe a importância e sabe que esse manifesto de vocês merece o apoio e merece, sim, contar com a luta da comunidade, não só dos vereadores, mas da comunidade. Eu sempre falo isso, de que ações como a da Emater, ações como os professores que estavam aqui outro dia falando sobre a greve, eu digo, essas ações é que a comunidade precisa realmente se interessar e buscar saber o que está sendo feito, como está sendo feito e o que vai ser feito. Porque senão, às vezes, a comunidade não se interessa e da noite para o dia as coisas acabam. E aí depois as coisas podem ser muito tarde e isso pode ser
pagar um preço muito caro. Parabéns, Fabrício, parabéns a todos os servidores da Emater que realizam um excelente trabalho e que vocês continuem lutando. A gente sabe que não é fácil, que o momento é de muita dificuldade, mas vocês com força, com união e com sabedoria, que eu sei que vocês têm de sobra, vocês conseguirão cada dia mais atender quem realmente precisa e fazer esse papel institucional que a Emater faz muito bem feito. Dando sequência à sessão ordinária, coloco em discussão a ata número 51/2019 da sessão ordinária, dia 25 de novembro de 2019. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 098/2019, endereçado ao excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. Encaminha o projeto de lei número 052/2019, o qual estimula a receita e fixa a despesa do município de Jaguari para o exercício financeiro de 2020. Encaminha o projeto de lei para análise das comissões permanentes. O ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 0099/2019, endereçado ao senhor excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jaguari. Encaminha o projeto de lei número 053/2019, o qual revoga o artigo 64 da Lei Municipal número 1927, do 6 de 1991, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores. Encaminha o projeto de lei para análise das comissões. Ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 100/2019, excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jaguari. Assunto: encaminha o projeto de lei número 054/2019, o qual introduz alterações na Lei Municipal número 1811/1989, que institui o ITBI. Encaminha o projeto de lei 054 para análise das comissões. Moção de repúdio número 002/2019. Moção de repúdio contra a reforma estrutural proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, a qual altera o Estatuto do Servidor Público e na Previdência Estadual, especialmente com relação aos policiais civis, militares e SUSEP. Encaminha a moção de repúdio número 002/2019 para a ordem do dia. Moção de repúdio número 003/2019. Moção de apoio ao trabalho realizado pela Emater RS/Ascar no Estado do Rio Grande do Sul, pleiteando pela sua manutenção e fortalecimento. Encaminha a moção de repúdio número 003/2019 para a ordem do dia. Um convite: Dia da Família na Escola. Família e Escola, união que faz a diferença. Data 02/12, segunda-feira, portanto, hoje, 19 horas, na Escola São José. Traga sua cadeira e seu chimarrão e venha participar conosco. Contamos com a sua presença. Haverá venda de lanches no local. Dispensando intervalo regimental de 5 minutos, passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário para fazer a leitura da ordem do dia. Moção de repúdio número 002/2019. O vereador Igor Rosa Tâmbara e os demais vereadores subscritos abaixo que compõem a Câmara Municipal de Jaguari, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na lei orgânica e no artigo 116 do Regimento Interno, vem solicitar a apreciação por esta Casa Legislativa da presente moção de repúdio. Considerando que todas as categorias de servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul possuem nosso apoio irrestrito e reconhecimento pelo trabalho realizado. Considerando que somos contra qualquer redução salarial, aumento de alíquota dos aposentados, o fim da paridade, integralidade e promoções periódicas, bem como qualquer outra forma de retirada de direitos que prejudiquem de forma direta ou indireta os servidores públicos estaduais, sejam eles aposentados, pensionistas ou ainda em atividade. Considerando que a reforma estrutural impõe mudanças radicais que provocarão a redução de remunerações e,
como consequência, nos valores das aposentadorias de todos os servidores, em especial dos profissionais da educação e da segurança pública, que atualmente já sofrem com o sucateamento da máquina pública e a falta de infraestrutura. Considerando que a proposta do governo do Estado não resultará em economia relevante a curto prazo para o Estado do Rio Grande do Sul, além de afetar imediatamente o serviço de segurança pública, agravando ainda mais o desgaste do atraso e do parcelamento de salários. Desta forma, os vereadores da Câmara Municipal de Jaguari solicitam a aprovação de moção de repúdio contra os projetos de lei de alteração no Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul e na Previdência Social, projetos alcunhados pelo Executivo Estadual de Reforma Estrutural, propostos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Diante do exposto, aprovada pelo plenário da Câmara Municipal de Jaguari, encaminhe-se cópia dessa moção de repúdio ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para que sejam rejeitadas as propostas em prol de alternativas reais de valorização e qualificação dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Registre-se e publique-se, Sala Pedro Perissari, 26 de novembro de 2019, autoria, vereador Igor Rosa Tâmbara, e todos os demais vereadores desta casa subscrevem. Coloco em discussão a moção de repúdio número 002/2019. Neste momento, gostaria de passar... Não. O vereador Volmar Zanini Pico. Fica à vontade, vereador. Senhor presidente Igor Rosa Tâmbara, meu caro Cito, vice-presidente, e esse inteligentíssimo professor pós-graduado da Universidade Unifra de Santa Maria, Valdemar Valente. É uma sumidade a sua inteligência. É, Valdemar? Eu sei que está dizendo. É verdade. Os demais colegas da casa e as vereadoras. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, a vereadora Cátina, se a senhora não vai usar a palavra, eu posso usar a palavra em nome da liderança. Não o tempo, mas sim em nome da liderança do PDT. Amigos da Emater e amiga da Emater. Defensor público já se retirou, claro, é cheio de compromisso. Nosso carinho, a esposa dele, a Verusca. Demais membros da nossa galeria de hoje, que enaltece a nossa casa, funcionários da casa também. O PDT, meus caros amigos, vem com toda a autoridade na tribuna, porque não faz parte de um governo que está contaminado, enfebrado e com o vírus lá daquele fascista de Brasília, Bolsonaro e do Guedes. É a corrente que vem de lá para destruir com o trabalhador, com o funcionalismo e com o trabalhador. Que saudade do Dr. Leonel Brizola, meu querido Damásio. Lembra daquela nossa viagem em São Borja? Políticos do nível de Brizola, Jango, Getúlio, Pedro Simão, Ulisses Guimarães, Paulo Brossard, não vêm mais. Surge agora esses politiqueiros que não têm um perfil de trabalhar para o bem-estar dos seus funcionários. Imagina, meu caro presidente, eu recebi hoje no WhatsApp um pronunciamento do meu deputado, eu digo meu porque nele que eu voto sempre, de Santo Ângelo, o Loureiro. Loureiro é uma sumidade, seu Damásio, honestíssimo, ele puxou para o pai dele, que foi deputado também. PDT tem só 4, veja só como é engraçado. O PDT que defende o funcionalismo e o trabalhador tem só 4 deputados, como a gente vota mal, né? Como a gente não sabe votar.
Quantos que votaram no fulano porque era novinho, porque era mais bonito, porque caminhava mais bonito, porque tinha um sapato mais bonito, porque tinha um carro mais bonito? Esse é o voto do gaúcho e do brasileiro. Enquanto nós não abrir o olho na hora de votar, meus amigos, minhas amigas, nós não vamos melhorar o Estado e o país. Nunca que nós vamos melhorar. Olha Brasília, o que está acontecendo. Eu vou me manifestar sobre o desmando de Brasília no grande expediente. Mas agora é sobre o funcionalismo. Aqueles que nos cuidam, aquele que nos protege, os brigadianos, os militares que saem de casa e dizem para a esposa e para os filhos: eu não sei se vou voltar, porque cada instante morre um. O policial civil da mesma forma. E o professor e a professora, que nós chegamos onde chegamos por causa do professor e da professora. Se não fossem os professores, não tinha médico, não tinha prefeito, não tinha bispo, não tinha papa, não tinha ninguém. É o professor, é a professora. E querem massacrar, e vão massacrar, porque hoje o Loureiro me disse: Igor, ainda bem que ele me disse, senhor presidente, desculpe, ainda bem que o Loureiro me disse hoje que tem uns quantos do PMDB que estão caindo para ser contra. Porque é um partido que vem da mesma linha do PDT, praticamente. Do PSDB, do DEM e desses novos aí da direita, os fascistas, dos progressistas que são dos ricos, esse não se espera nada. Esse só pensa nos grandes, nos ricos, nos latifundiários. Eles não pensam no trabalhador, no funcionário. Não pensam. Eles estando de barriga cheia, o resto que morra de fome. Nós estamos com 3 milhões de crianças passando fome hoje no Brasil. Quantos no Rio Grande do Sul? Quantos da Consolata que não estão com a barriga cheia? E os ricos estão com a barriga cheia. Então, por isso que um professor vai iniciar sua carreira com 2.400. Menos que um vereador, porque o vereador é 13.400. E vai se aposentar, Lucas, lá no fim com 3.800. Que estímulo tem um professor, senhor presidente, de sair de casa e dar aula? Olha o preço do sapato, o preço do vestido, tem que andar bem, porque senão a amiga fala. Porque às vezes a amiga, já vou encerrar, presidente, às vezes a amiga compra um vestido mais bonito porque o marido ganha bem, e a outra pobrezinha solteira, desquitada ou separada porque o marido abandonou, e não tem condições de se arrumar bem. Aí ela vai mal arrumada e debocha daquela professora. Por isso, senhor presidente, que eu defendo a carreira do professor, do brigadiano, do policial civil. E a respeito das caras da Emater aqui, eu quero dizer o seguinte, ó. É uma vergonha o que o governo está fazendo. É vocês que vão lá no recanto do município levar assistência aos trabalhadores. É vocês que vão lá ensinar. E são ótimos, porque esses dias eu fui plantar melancia no meu pátio e fui perguntar para o Garay o que eu fazia com as melancias. Ele me ensinou e vai lá, as melancias estão quase produzindo. É para ver a importância da Emater no nosso município. E tem outra coisa, meu caro presidente. Eu estou terminando um curso sobre a fé e a força da palavra. A palavra tem uma força que você nem sabe. Por isso que tem gente que diz assim, seu Damásio: ele rogou uma praga e pegou. Não é praga, é a força da palavra. A palavra dita várias vezes, ela pega. Então vamos todos os dias dizer assim: a Emater tem que existir em Jaguari. Temos que ajudar a Emater. Tem que existir a Emater para ajudar os nossos jovens a ficar lá no campo. Não ir embora iludido para Caxias do Sul, ganhar 2.500 por mês e passar fome, porque lá a vida é 100%, 200% mais caro que aqui. Quantos jovens que vão embora para lá e voltam? Vamos continuar na agricultura. O PDT, minha vereadora Cátina, está a favor dessas classes. Muito obrigado e desculpe o espaço que eu ocupei demais, presidente. Muito obrigado, vereador Piccoli. Neste momento, eu gostaria de passar a presidência da casa ao vice-presidente fazer uso da palavra. Assumo a presidência da casa e, de imediato, eu passo a palavra ao vereador Igor Rosa Tâmbara. Colegas vereadores, plateia, venho rapidamente aqui também para fazer uso da palavra, tenho certeza que em nome da minha bancada, para destacar o motivo que nos levou a apresentar essa moção de repúdio. A gente tem discutido e conversado bastante, e eu sempre falo de que quando se é apresentado algo desta magnitude à Assembleia Legislativa, antes mesmo de nós
falarmos, a gente precisa estudar e conhecer realmente aquilo que está escrito. E no decorrer desses dias a gente tem analisado alguns casos, e esse caso aí da Brigada Militar, da Polícia Civil, também da SUSEP, é algo que me chama muita atenção, porque é algo que quem trabalhou uma vida inteira e falta 1 ou 2 anos para se aposentar, o salário vai ser reduzido praticamente à metade. E isso eu acho que defendo que muitas mudanças talvez sejam necessárias, mas que essas mudanças sejam apresentadas daqui para frente, para que as pessoas possam, no momento que ingressar na sua carreira, ter a capacidade de fazer os seus planos, ter a capacidade de fazer os seus compromissos, e que isso não seja ceifado lá, praticamente nos últimos dias de serviço público, onde, já falei em outra oportunidade aqui, tem casos de servidores de que, se a reforma apresentada pelo governador Eduardo Leite passe, só o que ele tem de compromissos com financiamento da casa, a faculdade do filho, a faculdade da esposa, não paga. E as pessoas têm que entender, porque muitas vezes tem pessoas que dizem aí, por que não gastou menos? Por que as pessoas, ou o brasileiro, ou qualquer um de nós, se acostuma a viver com aquilo que ganha. Pode ter total certeza disso. E o servidor público da melhor maneira. Só que o servidor público já vinha sendo penalizado com o parcelamento de salário. Agora não é mais um parcelamento de 15 dias, é um parcelamento de meses, ou muitas vezes é um parcelamento de que sequer tem notícias de quando vai iniciar o salário, que agora o salário de novembro vai ser iniciado a partir de 15 de dezembro, até quem ganha R$ 1.700. A partir de 1.700, bom, aí lá depois do dia 15, as pessoas vão ter que ficar imaginando quando que vão receber seu salário. Então é por isso que a gente vem trazer aqui o nosso respeito e nossa consideração, e essa moção de repúdio, principalmente voltada a esses funcionários da segurança pública. Também, logo após, a gente também estará discutindo a moção de repúdio a respeito dos funcionários aqui da Emater. A gente também vai trazer as nossas palavras lá, mas nesse momento a gente discute e relata sobre a questão da segurança pública do Estado. A gente, a meu ver, tem uma das melhores seguranças públicas do país, porque as dificuldades que eles enfrentam, com tudo aquilo que é colocado a eles, e nós termos ainda homens e mulheres que se colocam à disposição de lutar e de batalhar pela segurança do Estado, é merecedor de honra e mérito, porque quando nós vamos pensar em uma polícia estar armada ou ter condições de fazer a segurança pública, nós estamos falando de que os comandantes de batalhão têm que estar implorando hora extra. Há poucos dias atrás, eu já estava conversando com o comandante Franco aqui, e ele falava que ele não sabe quando que vai ter hora extra por mês, porque é lá no último dia que eles colocam. Então, a gente quer destacar aqui esse trabalho da polícia, se solidarizar com eles, pedir o apoio dos colegas, como já foi dito, e, acima de tudo, tem uma frase que nesses últimos dias eu postei no meu Facebook, eu acho que relata tudo aquilo que que o Estado do Rio Grande do Sul vive, que é o seguinte: quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos, os demagogos podem satisfazê-los. E eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul está pagando um preço altíssimo por acreditar no impossível e por acreditar que palavras fáceis e discurso bonito resolve o problema de administração pública. E o que resolve o problema da administração pública, a primeira coisa, a meu ver, é o diálogo. As dificuldades têm que ser superadas, mas o diálogo precisa existir. E o que a gente tem hoje no governo do Estado do Rio Grande do Sul é um governador que apresenta transformações ou destruições na vida do servidor público e sequer tem a capacidade de dialogar com nenhum servidor, seja da classe que for. E esse é um preço que, infelizmente, nós estamos pagando. Eu digo nós, todos os gaúchos, mas nós também, os gaúchos,
temos sim o direito de lutar e de lutar por aqueles que a gente acha que não podem ser penalizados por essa destruição da carreira do servidor público que o governador Eduardo Leite está apresentando. Obrigado. Muito obrigado, vereador Igor, e devolvo a presidência ao colega. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Moção de apoio número 003/2019. Moção de apoio ao trabalho realizado pela Emater RS Ascar do Estado do Rio Grande do Sul, pleiteando pela sua manutenção e fortalecimento. A vereadora Elisângela Piccoli Dri e os demais vereadores subscritos abaixo, que compõem a Câmara Municipal de Jaguari no uso de suas atribuições legais e com fundamento na lei orgânica e no artigo 116 do Regimento Interno, em face da constituição de grupos de trabalho pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, visando analisar a situação jurídica da Emater RS/Ascar, vem solicitar a apreciação por esta Casa Legislativa da presente moção de apoio. Considerando que a assistência técnica e a extensão rural realizada pela Emater/Ascar tem papel fundamental na situação financeira, ambiental e social do Estado do Rio Grande do Sul, necessitando tal serviço de novas receitas para a manutenção de projetos sustentáveis e de ações sociais visando a melhoria e a qualidade de vida da população rural. Considerando os objetivos da Ascar quando de sua fundação que foram assim descritos em seu estatuto, abre aspas, contribuir gratuitamente para o desenvolvimento econômico, social cultural e social do meio rural do Rio Grande do Sul, em uma perspectiva de desenvolvimento rural autossustentável, economicamente viável e socialmente justo, mediante o planejamento e a execução das atividades educativas de extensão e crédito rural, orientados num enfoque participativo junto às famílias rurais. Fecha aspas. Considerando que em 1961 a Ascar foi declarada de utilidade pública pelo governo federal, decreto número 50.622, e pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, decreto 14.270/61. Considerando que em 1975 a Ascar foi declarada entidade de fins filantrópicos pelo Conselho Nacional do Serviço Social do Ministério da Educação. Considerando a importância estratégica da Emater Ascar, visando a implantação de políticas públicas nas comunidades rurais do Estado do Rio Grande do Sul, com um público assistido em 2018 superior a 232 mil famílias. Considerando o trabalho dos profissionais qualificados da Emater Ascar, que ao longo desses 64 anos se dedicaram e se dedicam em prol do desenvolvimento econômico, ambiental e social das famílias assistidas, suas organizações, assim como com a disponibilização de alimentos saudáveis para os consumidores, que por consequência agregam e geram receitas e economia para o Estado do Rio Grande do Sul. Considerando que a Emater Ascar presta um trabalho de suma importância ao município de Jaguari, contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Desta forma, os vereadores da Câmara Municipal de Jaguari solicitam a aprovação de moção de apoio para a manutenção e o fortalecimento da Emater Ascar, entidade fundamental para a sociedade gaúcha e para o Estado do Rio Grande do Sul. Diante do exposto, aprovada pelo plenário da Câmara Municipal de Jaguari, encaminhe-se cópia desta moção apoio ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor Eduardo Figueiredo Carvalheiro Leite, ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor Luiz Augusto Lara, e ao secretário Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor Covatti Filho. Registre-se e publique-se. Sala Pedro Perissares, 26 de novembro de 2019. Autoria, vereadora Elisângela Piccoli Dri, e todos os demais vereadores subscrevem tal moção. Coloco em discussão a moção de repúdio.
Vereadora Elisângela Piccoli Drigo. A minha saudação ao presidente Igor, os colegas vereadores, vereadora e as distintas pessoas que estão aqui nessa noite nos acompanhando e também proferindo explanações a respeito do trabalho o qual desenvolve. Eu gostaria aqui, colegas, e com a permissão do senhor presidente, discorrer já fatos que considero de extrema importância e também para acompanhar essa moção de repúdio, o qual eu e os demais colegas vereadores estamos fazendo. Falar especialmente do trabalho da Emater aqui em Jaguari, do trabalho que eu conheço e que tenho certeza que os colegas vereadores desta casa conhecem, mas que boa parte da nossa população desconhece. E falo isso porque, no mês passado, quando nós acompanhamos o relatório da Emater apresentado lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais para as instituições, uma das questões que nós colocávamos era essa, que as pessoas desconhecem o trabalho da Emater. Sei lá se falta mais espaço nas nossas rádios, no jornal, enfim. Mas aquela população assistida, eu tenho certeza que ela compactua de tudo aquilo que nós estamos falando. A gerente da Emater, a coordenadora da Emater, Fabrícia, ela falou muito pouco do trabalho desenvolvido da Emater aqui em Jaguari. Foi assim, muito sucinto que foi falado. Porque nós ficamos uma tarde toda lá com vocês, sendo explanado cada detalhe. Quanta coisa que nós desconhecíamos e ficamos sabendo naquela tarde. Há exatamente o trabalho do Rogério, trabalho de classificação. Também desconhecia, e foi agora, nesse ano, que eu, conversando com o Rogério, que eu soube o trabalho que desenvolve. E a importância que tem e gera recursos. Então, a nossa população ainda desconhece. Eu quero destacar aqui um dos maiores investimentos que nós temos aqui em Jaguari, na Emater, que é o seu patrimônio humano. O patrimônio humano formado por técnicos, por pessoas especializadas para darem a assistência necessária ao nosso produtor rural. Vocês têm uma formação invejável. O local que vocês trabalham é aquilo tudo que o nosso agricultor, que trabalha lá com a agricultura familiar, aquele produtor precisa. Então, esse aí é o maior patrimônio. O outro patrimônio, uma parte, o nosso município mantém, que também, colegas vereadores, a nossa comunidade desconhece. Desconhece que é o município, que é a prefeitura, que mantém com cotas a Emater. É com valor X por mês que vai lá, que paga e que mantém. Que mantém o aluguel da Emater. Eu tenho certeza que, mais uma vez, a gente precisa repetir. A população desconhece. Nós temos aqui as grandes parcerias. E, Fabrício, quando tu colocaste aqui, como é importante as parcerias.
Eu, cidadã Elisângela, faço parte de várias entidades e todas elas fizeram parceria com a Emater. Seja lá no nosso presídio, uma assistência, além de humana, também qualificada para os nossos apenados. Na nossa PAI, eu gostaria até de saber se em outros municípios nós temos tudo isso, que é feito pela nossa Emater aqui de Jaguari. Então, a importância das parcerias e de vocês estarem presentes, seja na Associação da Biblioteca, na Feira do Livro, seja lá na Mão Amiga, seja aqui, presidente, na Câmara de Vereadores, quando nós organizamos a Semana Mais Mulher, em as localidades, as atividades nas localidades do interior e também aqui na cidade. Então, é invejável esse trabalho. Gostaria também de que o Estado fosse sensível e mantivesse esse trabalho. Essa moção de repúdio que estamos fazendo também diz respeito a isso. Nós sabemos que agora, por um curto, foi dado um período de 6 meses para que se mantenha o serviço, mas que o governo ache uma maneira de manter esse trabalho. Porque não é somente vocês que ficarão sem esse trabalho. Nós pensamos também naquelas 750 famílias que são atendidas por apenas 7 pessoas. 4, Fabrício, então. 4 pessoas. Não, eu falo de todos os servidores que estão lá, inclusive o estagiário, que acompanha seguidamente as nossas reuniões. Então, imaginem 750 famílias sendo atendidas e nós perdermos tudo isso. Não acredito que o governo vá fazer uma coisa dessas. Não acredito. Porque esse material humano nós não podemos perder. Nós não podemos ficar sem o trabalho de vocês. E eu vou dizer, vou mais longe um pouquinho, eu conheço o trabalho da Emater há 40 anos. Ainda quando era aqui onde tem o prédio do seu Armando. Era uma casa ali, o pai trabalhava na inspetoria, e a gente acompanhava, porque tinha os filhos do gerente, e a gente acompanhava o trabalho. E a gente já sabia que trabalho era desenvolvido pela Emater. Então, é de longa data, não é de agora, é de muito tempo. Porque sem esse perfil que vocês têm, as pessoas ficarão desassistidas. E eu tenho certeza que governo nenhum vai ir para frente se não tiver esse trabalho. Então, senhor presidente, nós faremos todo o empenho possível, enquanto agentes políticos, mas especialmente enquanto agente humanitário. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. E peço a sensibilidade dos demais colegas, que apoiem essa causa. Muito obrigado, vereadora. Segue em discussão o projeto. A moção de repúdio, desculpa. Vereador Varley Berg. Pois o senhor. Senhor presidente Igor Tâmbara, vice Cito, vereador Valdemar, secretário, queridos colegas vereadores e vereadoras,
distinta plateia, hoje representadas pelos funcionários da nossa querida Emater, comandados pela Fabrícia, Dr. Gustavo Rufo, grande amigo e grande profissional, a quem orgulho muito de ter o privilégio de ter a sua amizade e poder compartilhar no dia a dia no serviço forense. Doutora Verusca, essa simpática tabeliã, que tem uma equipe maravilhosa no seu tabelionato, que nos atende muito bem a nós todos jaguarienses. O seu João Damasio, que acho que já foi, e os demais que estão presentes. Gostaria de estar aqui falando sobre as coisas boas do nosso Rio Grande do Sul, sobre o nosso governo. Mas, infelizmente, há poucos dias estavam aqui os professores. Depois estão vocês, estão a moção de repúdio apresentada pelo Igor, por todos os funcionários do nosso Estado. É difícil a missão, às vezes, de um político, mas também ele, na sua missão, tem que procurar resolver os problemas. E o Rio Grande atravessa uma das maiores crises já vistas em todos esses tempos. E me associo ao Igor, com a sua moção, onde nós também subscrevemos, e também agora aos funcionários da Emater, que aqui vêm trazer a sua apreensão, a sua preocupação, e é justa. E ouvi com atenção, com muita competência, a Fabrícia colocando a questão da agricultura no Rio Grande. Estamos cada vez mais crescendo a nossa agricultura, todos os anos se fala em safras recordes, fala-se em coisas boas da nossa agricultura. Então, por que não valorizarmos aqueles que trabalham para os agricultores? E eu presto meu testemunho de tantos anos, desde 40 anos que estou em Jaguari, pelo brilhante trabalho prestado pela Emater aqui. Daqueles que já passaram, que já se aposentaram, outros que foram embora, mas que deixaram um rastro de um trabalho dinâmico em prol da agricultura de nosso município. E nós aqui temos o privilégio de poder ter produção de fumo, de uva, de arroz, de soja, enfim, e com o apoio de vocês. Se não fosse vocês dar o apoio e o prestígio aos nossos agricultores, com as suas palestras, com o seu acompanhamento, com a sua técnica, que seria de nós? Então, o Rio Grande hoje é ruim para nós. Eu gostaria de estar aqui, em vez de estar falando em nota de repúdio, em moção de repúdio, enfim, contra o nosso Estado, contra o nosso governador. E tenho certeza, presidente Igor, que como fizemos com os professores, os deputados de todos os partidos terão a competência de poder analisar friamente que realmente o Rio Grande do Sul está passando e vai continuar, se for feito, esses projetos forem aprovados, o Rio Grande do Sul vai passar muitas dificuldades. Já está passando. E confesso a vocês que, no meu ponto de vista, o nosso governador está perdido e mal assessorado. A dificuldade que ele enfrenta e faltando um bom falante, um bom moço, mas ele está tendo dificuldade na sua atuação com os deputados e com a sociedade do Rio Grande do Sul. Então, eu quero, desde já, agradecer a visita dos senhores, porque a visita dos senhores nos traz, infelizmente, numa moção de repúdio, nos traz estímulo para nós, vereadores, trabalharmos e sermos porta-voz dos senhores nos pedidos e nas reclamações. Porque a Câmara de Vereadores, muitos não sabem, mas é o escoadouro das coisas que acontecem na comunidade e são coisas que acontecem no dia a dia dos nossos cidadãos. E quero aqui cumprimentar o Dr. Gustavo, que tem a difícil missão de representar os interesses dos menos favorecidos e que tem realizado um brilhante trabalho. Parabéns, Dr. Gustavo. Nós temos uma dificuldade muito grande. Eu me lembro quando nós não tínhamos defensoria pública e em que nós trabalhávamos gratuitamente pelos menos favorecidos. E me sentia muito bem, porque nós temos que ter a missão de também ajudar as pessoas que precisam. Parabéns a vocês. Se Deus quiser, vamos conseguir com essa moção, que é um grão de areia nesse deserto, mas que vai ajudar muito a todos vocês. Muito obrigado à Emater pelo brilhante trabalho que vem realizando e continuem vocês assim, que nós somos muito gratos a vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Varley. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Volmar Zanini Piccoli, do PDT. Senhor presidente, meus caros colegas de mesa, vereadores e vereadoras. Eu venho à tribuna novamente em nome da liderança do PDT, mesmo me concentrando nos minutos, menos minutos do que a líder. Mas o importante é que nós estamos hoje numa reunião onde, senhor presidente, eu peço que, se tiver que passar um minutinho ou dois, possamos passar, porque é muito importante a nossa reunião de hoje, defendendo os professores, Defensoria Pública, os brigadianos, os policiais civis e a Emater. Eu vou fazer uma pergunta à chefe da Emater. A Emater não é um órgão público, é uma instituição, autarquia. E o governo quer eliminar, ou ele quer cortar as verbas apenas? Cortar as verbas ou eliminar a Emater em Jaguari? Eu acho que ele tem que cortar mesmo. Agora sim, eu vou dizer por que ele tem que cortar. Prestem atenção e pasmem. Vou colocar os óculos aqui porque eu já estou com 60 e poucos anos, eu não digo poucos. Lazier Martins, Luiz Carlos Enze, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, lá do Norte, Renan Calheiros, Fernando Collor de Mello e Rodrigo Cunha, esses 6 senadores recebem por mês, todos os meses, 2.400.000 reais, os gabinetes dos 6. Claro que não tem dinheiro para a Emater. Sabe quantos funcionários 6 têm? Foi o presidente que me passou isso aí. O Igor. Muito obrigado, presidente Igor. Eu converso toda hora. O Igor não é meu inimigo. Nós somos adversários e eu admiro ele porque ele é um político consciente. Então, são 241 cargos de confiança nos gabinetes encurralados, ganhando milhões. E a Emater sem dinheiro para ir lá orientar o agricultorzinho pequenininho que está lá fora, que não sabe plantar um tomate, que não sabe plantar um pé de melancia, que não sabe plantar um pé de couve, que não sabe como se conserva o leite, como se conserva o alimento para a sua economia. Este é o governo fascista. Esse é um governo que tem que derrubar o centro-esquerda. Governo de direita e de extrema-direita não atende pequeno e não atende pobre, não atende médio e pequeno. Atende os ricos. E esse governador está contaminado pelo Bolsonaro. Que o Bolsonaro é um satanás que está aí. Quando ficou no segundo turno o Haddad e o Bolsonaro, eu disse, é o sujo e o mal lavado. E ficou. Eu até não vou falar naquele deputadozinho lá do Ceará, naquele vereador do Ceará, naquele prefeito do Ceará, naquele governador do Ceará, naquele ministro do Ceará, que fez o plano cruzado, que o dólar estava 1 por 1. Ciro Gomes não quiseram o Ciro porque tinha 9 partidos. E hoje, quantos partidos tem o Bolsonaro? 9 ou 10. Agora, quem trabalhou para o Bolsonaro calou, não fala mais. Não se ouve mais ninguém dizer que é Bolsonaro e leite. Só dizem que querem café preto, café sem leite. Porque o leite está lá encurralado toda hora em Brasília, para o exterior, Brasília, exterior. E aí está a Emater. Agora, nossos discursos aqui, minha chefe presidente, Fabrícia, né? Filha de um grande amigo meu, colega do Exército, que partiu jovem. Teu pai partiu muito jovem, uma figura extraordinária, serviu comigo no QG, no ápice da ditadura, e nosso serviço era cuidar o general, porque o general não dormia de medo, porque eles matavam gente, era uma ditadura ferrenha. Sumiu muita gente. Sumiu muita gente na ditadura, tem gente que pede o AI-5 e não sonha o que é o AI-5. Deus nos livrai do AI-5.
melhora a democracia. Até com miséria melhora a democracia. Então, nós estamos aqui fazendo um discurso bonito, mas a presidente da Emater de Jaguari, ali numa reunião, falou que não tem dinheiro para gasolina, né? Continuo sem dinheiro para gasolina, né? Pouco dinheiro, né? Presidente, sabe qual é a proposta que eu fiz? E acho que até um dos agricultores mais abastados, porque vocês têm um trabalho gratuito, né? Deviam me ajudar com gasolina. E nós, sabe por que eu estou ajudando com R$100 por mês de gasolina? Porque na campanha eu fui lá abraçar os agricultores e pedir voto. Agora eu estou retribuindo. E não faz falta R$100 por mês para cada vereador. Dá 900. Dá bem para gasolina. Vereador não é profissão. Eu até a lei eleitoral, no ano que vem, entrar em vigor, assim que não pode mais dar o dinheiro, eu vou dar 100 pila lá no posto do Lovato, 100 pila por mês para vocês. Não é para vocês, desculpem. É para os agricultores, porque vocês vão lá atender os agricultores. Por isso que eu vou dar R$100. Hoje eu paguei 150 de luz, um pobrezinho. O que custa dar R$100? Aí o Piccolo é louco, é bipolar. Ah, é isso. Mas eu sou aqui, sou sincero. As palavras saem do meu coração. Venho da agricultura, sei o que é arrancar um pé de mandioca. Sei o que é lavrar de pula-toco no cerro. Os tocos pulando. É, por isso que eu faço isso. Então, esse vereador vem aqui em nome da líder. Todo o apoio, mas pouco adianta nossos discursos. Nós temos que nos unir com todas as câmaras de vereador e presidente da região, fortalecer e mandar cartas e documentos, mas eu acho que pouco vai adiantar, porque esse governador ele tem a cabeça dura. Depois que ele embesta para um lado, é difícil. Me disse o deputado Loureiro que vai ser difícil, a não ser que todos os deputados do MDB e os progressistas e os PSDB que estão juntos lá, virem o arrelho com ele para ter essa mudança. Tem todo o apoio a essa moção. Não precisava nem ter pedido na tribuna, vereadora Elisângela, porque eu há muito tempo também acompanho o trabalho da Emater. Há muito tempo. Infeliz daquele que não acompanhar o trabalho da Emater e todos os dias não falar assim, a Emater tem um trabalho sério. O Gerson Curtis não foi chefe da Emater? Olha o trabalho desse homem, digno e honrado. Olha o que ele fez também. Nós vamos perder todo esse trabalho também. E na sequência, essa moça aí que está fazendo um trabalho bonito. E eu cito de novo que eu não sabia como é que eu ia cultivar os pés de melancia. Daqui uns dias eu vou ter melancia. Muito obrigado, tenho o apoio do PDT. Muito obrigado, vereador Piccoli. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Ézio Joselito Silva, líder do MDB na casa. Uma saudação ao presidente Igor, extensivo ao meu colega de mesa, secretário vereador Valdemar, aos colegas vereadores. Também quero saudar o Dr. Gustavo, que está aqui presente, sua esposa, Verusca, e os funcionários da nossa querida Emater. Eu acredito que falar por último, se repete muitas coisas, mas dentro de algumas anotações que fiz, vou tentar não repetir discursos já pronunciados pelos colegas. Quero agradecer a presença aqui, Dr. Gustavo. Não lembro desse vereador estar completando agora nesse ano, 20 anos de Câmara, e eu não lembro de ter vindo colegas seus, aqui, colega seu, expor esse trabalho tão importante e um trabalho que para muitos desconhecido da função que o senhor e seus comandados exercem. Então, parabéns por essa não vou dizer gentileza, mas por essa disponibilidade de vir até esse poder, expor com clareza
tudo que a Defensoria Pública faz de bom para o cidadão de Jaguari. Lembro muito bem que acompanhei a inauguração do novo prédio e ouvi atentamente os discursos de todos que ali usaram e relataram dessa importância que é esse órgão para Jaguari. Então, parabéns, doutor Gustavo. Acredito que quanto ao manifesto sobre a segurança já foi muito bem esclarecido, muito bem comentado pelos colegas, mas eu quero, e deixei para comentar a respeito da Emater. Por que deixei? Porque acompanho a Emater desde quando tinha aqueles grupos, acho que os grupos 4S, isso faz, acho que trintinha por aí, né? Uns 30 anos ou mais. E acompanho, não como vereador, e sim como agricultor, pequeno agricultor, que se diga isso. Dessa importância que é a Emater, principalmente que sabemos que Jaguari, o êxodo rural está cada vez mais acentuado. E por que disso? Porque está faltando orientação para aqueles jovens ficar lá na agricultura. E a Emater faz isso. A Emater leva o conhecimento técnico, a diversificação de cultura. Eu digo isso, presidente, e sempre repito que Jaguari é um município essencialmente agrícola e a agricultura de Jaguari é forte, é muito forte, mas por quê? Porque existem entidades que proporcionam para que isso aconteça. O colega falou do Gerson, eu cito outros. O Guilherme também, quando assumiu, um excelente trabalho. Guilherme, Fabrícia continua com um trabalho excelente. E acompanho Fabrícia muito, porque eu fui em todos os encontros das mulheres trabalhadoras rurais. O que isso tem de importância? É um dia de alegria, um dia de confraternização, é um turismo que a Emater proporciona às mulheres trabalhadoras rurais. E não só no dia, Fabrícia, como o Guilherme, como tantos outros que tiveram a possibilidade de comandar, levar a essas mulheres do interior receitas, artesanatos, lazer, fazer com que elas se tornem, que se desinibem. Desculpe, a língua. Elas precisam disso. E quem que proporciona isso? É a Emater. Será que isso é ruim? Não. Por que será que o nosso governador quer terminar? O colega Varley disse que ele está perdido, e eu digo que muito perdido, e não é conhecedor, eu acho que de todos os segmentos da sociedade. Foi prefeito de Pelotas, mas administrar um município não é administrar um estado. Olha a diferença disso. Eu digo assim, que ele está perdido e desconhece totalmente como administra o estado do Rio Grande do Sul. Outra questão, eu não conhecia, Rogério, o trabalho que você faz. Eu confesso que, quando foi dito, a Fabrícia esteve aqui na sala das comissões, e eu desconhecia isso. É um trabalho extremamente importante, eu não tinha esse conhecimento. E também eu quero dizer assim que nós somos um grão de areia, como disse, acho que os que me antecederam. Mas se cada um de nós fizer só a nossa parte, não precisamos fazer a parte dos outros, fizer a nossa parte, levando essa manifestação aos nossos pares, eu acredito que as coisas podem mudar. Então, através, eu acho, da união, do esforço de todos, que esses objetivos vão ser alcançados. Esse vereador, com certeza, o vereador Lisângela, é favorável a esse manifesto, e digo assim, eu acho que, enquanto nós tiver capacidade de lutar, de reivindicar, não dá para se considerar derrotados. Vocês vão conseguir, nós vamos conseguir junto com vocês. Era isso, presidente.
Muito obrigado, vereador Cito. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Dispensando o intervalo regimental de 5 minutos, não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos ao grande expediente. E a palavra está à disposição da vereadora Cátia Monteiro Frescura, líder do PDT, pelo tempo regimental de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas, colega vereadora e a plateia que nos prestigia hoje. Eu inicio o meu discurso dando os parabéns ao Dr. Gustavo, que faz um excelente trabalho, que tem um carinho enorme com todos que o senhor recebe lá. A Fabrícia também faz um trabalho incrível no interior. Eu, quando posso, estou presente nos teus eventos, que é feito no interior. E hoje eu venho na tribuna para falar de uma coisa muito séria, que até ocorreu no nosso município. Ontem veio a óbito um rapaz de 33 anos que morreu ali na nossa praia, infelizmente, jovem, trabalhador, que veio trabalhar na nossa cidade. Um momento de lazer, não se sabe ainda o que ocorreu, né? O certo, se ele teve alguma crise, alguma coisa, ou se foi afogamento. E aí eu entrei em contato com a secretária, Heloísa, e eu fiquei sabendo que o nosso município não vai ter salva-vidas esse ano, que veio até, pelo que ela me falou, recebeu isso hoje. Isso é uma coisa que não pode acontecer, que a gente precisa ter salva-vidas. Quantas pessoas vão morrer? A nossa praia ela é imprevisível, tem enchente, um dia o buraco é ali, outro dia é lá, com essa enchente ela vai trocando. E imagina se a gente ficar sem salva-vidas, quantos jovens nós vamos perder. Então eu peço que seja, até ela me disse, senhor presidente, que ia ser conversado com o prefeito, eu pedi para ela que tomasse alguma providência, que contratasse, que o município contrate. Vereadora, me permite? Posso? Hoje eu conversei com ela esteve conversando junto com o prefeito. Isso é mais uma das séries de contenção de despesas por ordem do governador do estado. Sim, entendeu? É um convênio que existia entre município e governo do estado. Então, ele não quer colocar no interior do estado para diminuir a carga de horas extras no litoral gaúcho. Então, já foi oficiado, hoje mesmo o prefeito oficiou, mas, infelizmente, depende não da boa vontade do prefeito, nem nós, dos vereadores, mas sim do governo do estado e também do chefe dos bombeiros do estado do Rio Grande do Sul. E isso quer dizer, então, que nem o município querendo contratar alguém e botar particular não pode? Acredito que não, vereador. Tá, mas e aí nós vamos ter que terminar com o Toninho Jaguari, carnaval, não vai poder sair. Como é que vai ter carnaval no município sem ninguém cuidando cuidando da nossa praia? Só para dizer, vereador, o governador quer que todo mundo vai no litoral. É o governador? Não, eu sei que é o governador, mas algum meio deve ter da gente tentar resolver a situação no município, senhor presidente. Já foi tentado hoje, já foi oficiado e já foi ligado. No mesmo momento que você falou com a secretária já entrou em contato com o prefeito. E eu queria saber também o porquê que o barco que veio para o nosso município não ficou aqui na polícia. Por que esse barco está em Santiago, nos bombeiros? Sendo que eu tive informações que ele poderia ter ficado aqui na Brigada Militar. Os bombeiros foram acionados ontem, logo após o acidente, que foi por volta das 5 horas da tarde, e eles apareceram no nosso município hoje. Eu saí de lá, era umas 10 e pouco da manhã, ele não tinha chegado ainda, calculo eu que umas 11 e pouco da manhã. Se nós tivéssemos uma pessoa capacitada
com o nosso barco, teríamos achado esse corpo. A pessoa está morta, e a família? A família está sofrendo. Imagina, de ontem às 5 horas da tarde até hoje acho que foi lá pela 1h30, 2 horas a hora que foi achado o corpo. Então eu acho assim um absurdo. Um absurdo. Se nós tivéssemos, o Beto Marcon, desde a hora do acidente ontem, ele se propôs, uma pessoa assim, fantástica, porque sempre ele está à disposição, sempre ele que procura, quando acontecem incidentes no nosso município, ele está sempre dando as voltas, indo atrás, procurando, muitas vezes ele que encontra os corpos. Ele ficou ontem, logo que aconteceu o acidente, ele foi, não achou, hoje ele ficou a manhã inteira procurando, botaram rede, fizeram o que podiam para tentar achar. Não conseguiu, tiveram que esperar os bombeiros. Se nós tivéssemos 1 ou 2 pessoas capacitadas a esse cargo, que ficassem no município, seria mais fácil. Claro, não é coisas que ocorrem frequentemente, mas para quando ocorrer, né, darem mais atenção à família das vítimas, principalmente, que ficam, né, porque a pessoa morreu, né, mas quem sofre é a família, esperando, como disseram para mim hoje, se não achar agora, vamos ter que esperar boiar 2, 3 dias. Então, é doído isso para a família. Então, eu queria que pensasse um pouco, que visse, quero ver a situação desse barco, líder do governo, se tiver como o senhor ver para mim o porquê que foi para lá, o porquê que não ficou aqui, se poderia ter ficado na nossa brigada, o motivo que não ficou. Tá? Seria isso por hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereadora Cátia. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Elisângela Pico Idri, líder do Progressista. Cátia. Caro presidente, meus colegas vereadores, vereadora, mais uma vez nessa tribuna, venho aqui para saudá-los e também para agradecer agora, neste momento, ao nosso defensor público, Gustavo Catelan Rufo, que veio aqui gentilmente, até com uma missão, né, da Defensoria, explanar o trabalho da Defensoria Pública aqui do nosso município. Confesso que gosto muito dos números quando são apresentados e realmente fico espantada com a quantidade de procura, de atendimentos que a Defensoria fez nesse ano que passou, e acredito que em outros tempos também tenha sido dessa forma. Eu gostaria também de ressaltar aqui o trabalho humanizado que vocês fazem ali na Defensoria Pública. Nós sabemos, através das pessoas assistidas, que elas são gentilmente atendidas, e isso reforça tudo aquilo que o colega presidente Igor falou lá no início, do empenho de nós sermos um cidadão jaguariense atendendo esse órgão público do nosso Estado. Então, é realmente muito importante o trabalho de vocês. Leve as demais servidoras, que eu acho que são todas servidoras, né? Levar esse nosso carinho e nosso reconhecimento, mas especialmente a você, doutor Gustavo, por esse empenho, por essa dedicação naquele que era o pátio onde você brincava e hoje tem o seu trabalho, e também um trabalho reconhecido. E eu quero também fazer justiça aqui ao trabalho da Verusca, da nossa tabeliã, que sempre muito parceira, também tem um trabalho humanitário. Para quem não sabe, colegas, a nossa amiga Verusca, ela faz os nossos casamentos coletivos, aqueles casamentos sem custo nenhum. Então, a gente já fez por várias vezes esse trabalho, essa ação, né, das pessoas que mais necessitam, através de outras entidades. A gente, parceira
nesse trabalho. Então, eu queria fazer esse reconhecimento ao casal que hoje está aqui, um pela Defensoria e outro pelo tabelionato, e que esse trabalho, eu tenho certeza que ele será sempre reconhecido pela nossa população. Eu quero aqui também, senhor presidente, colegas, fazer uma ressalva a respeito da festa da família da Imei Tiamana, que aconteceu agora nessa semana. Dizer da importância que tem esse trabalho quando nós temos as famílias à frente, de nós vermos tios, avós, né, os pais, enfim, madrinhas, todo mundo ali acompanhando, né, Guilherme, os seus filhos. E como é bom isso, como é bom as escolas. Eu sei que agora, daqui a pouco, estará acontecendo na Escola São José esse trabalho, e a importância que tem esse trabalho com a família. É lá nos pequenos que nós temos que começar, né, com essa dedicação da família, essa presença da família junto à escola. E quero também aqui, não me manifestei quando da moção de repúdio aos nossos servidores da Brigada Militar, SUSEP, enfim, Polícia Civil. Mas eu quero dizer a respeito da Brigada Militar, que é a que nós acompanhamos mais aqui no nosso município. São quase 200 anos de trabalho de Brigada Militar, da existência da nossa Brigada Militar. Então, vejam só, não começou ontem, começou há muitos anos esse trabalho, e é uma das instituições, dos órgãos, que mais tem credibilidade. Então, é justo, presidente, que nós, enquanto agentes políticos, façamos esse reconhecimento através dessas notas de repúdio. E quero aqui também, nessa noite, pedir votos de pesar para o servidor público municipal, o senhor João Edevan Cavex, que faleceu na sexta-feira, ainda em Santa Maria. Por 2 meses esteve debilitado, né, com um câncer, e veio a falecer. Então, nós deixamos aqui, junto com todos os colegas da casa, os nossos votos de pesar. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Elisângela. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador José Nilton Maia, do Progressistas. Senhor presidente, vice-secretário, vereador e vereadoras, os que estão nos prestigiando, doutor Gustavo Catelan Rufo, pela explanação que fez para nós, que essa parte eu não tenho muito conhecimento. 3.787 pessoas atendidas, uma quantia muito grande. É um grande trabalho para atender essa quase um terço da nossa população. Então, quero parabenizar pelo seu trabalho. E a Fabrícia, tadinha, que não é a primeira vez que nós conversamos, é umas quantas vezes que nós temos nesse projeto que ela faz, volta e meia eu estou participando. Eu, parabenizando a Fabrícia e o doutor Gustavo, parabenizo a todos os presentes. Eu não vou me ser muito repetitivo, que todos já falaram, todos muito bem. Então, só quero agradecer a presença de todos e de todas pelo que nos fizeram essa explanação para nós aqui, um pouco de conhecimento que a gente não tem, a gente não participa de todos os acontecimentos da nossa cidade. Senhor presidente, por hoje era isso. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Muito obrigado, vereador Maia. Neste momento, o vereador Volmar Zanini Piccoli.
Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores e vereadoras, doutor Gustavo, o senhor não estava presente, mas eu já mencionei seu nome. E o senhor vem de uma família exemplar e galgou ao seu lado uma figura que se merece os dois. É um mais querido que o outro, eu digo de coração. Parabéns. Eu vou procurar mais a calma agora. Porque a Mariana, minha filha médica que está no Caridade, ela diz: pai, como é que tu falou hoje? Tu falou áspero? Porque minha pressão sobe, né? Mas eu fico indignado, porque agora eu já estou sabendo que caiu 3 milhões de crianças na extrema fome, extrema pobreza. Nós temos 3 milhões de crianças no Brasil passando fome. E o Guedes pedindo as 5. Eu quero aproveitar que o defensor público está aqui, que é comum chamar o delegado, o defensor público, o juiz e o promotor de Marajá. E eu vou dizer uma coisa, eu não queria ser nenhum dos 4. Em primeiro lugar, doutor Gustavo, pelo que o senhor passa, a sua profissão. Pelo amor de Deus. Não é perigosa. Que o senhor faz uma defesa do mais pobre. E eu até achava que era mais alto o valor que defendia, 300 mil, né? Então, isso. Então, eu fiquei sabendo hoje e agradeço. Agora, delegado, juiz e promotor ganham um pouco. Olha o risco da vida deles. Tem que sair na rua se cuidando. Mato um por um tênis. Não vão matar os juízes, a maioria dos juízes e dos promotores e dos delegados em cidades, não como Jaguari, que é uma paz, como Santa Maria, carro blindado, 2, 3 seguranças. E é assim, porque o bandido para matar é a mesma coisa que comer um sanduíche. Ele não está ligando. Não sou contra o salário, eu sou contra sim o salário mínimo. Essa é uma vergonha. O Temer deu um aumento antes de sair. O Bolsonaro assumiu e tirou R$8. Imagina, R$8 para um agricultor é pouco. Mas milhares de agricultores, quanto dá? Agora ele tirou mais R$8, são 16. Claro, ele tem que cobrir os furos com o dinheiro do pobre, do pequeno, do agricultor. Por que ele não mexe no salário do Congresso? Os senhores e as senhoras ouviram aqui eu falar do dinheiro de um gabinete? Seu Maia, 2.400.000 por mês, 6 senadores. E ainda quando eles vêm na cidade, a gente corre de atrás abraçar e eles mentem bastante. Vou arrumar isso, vou arrumar aquilo. A maioria é mentira. Vereador Igor, eu não sei que partido é, tem um deputado que vai numas rádios dar entrevista e diz assim, que precisa 25 colonos para receber o que um juiz ganha, né? Sabe quantos colonos precisa para receber o que 6 senadores ganham, senadores do Rio Grande do Sul e lá do Norte? 2.400 colonos. Sabe o que é 2.400 colonos? É os colonos de São Vicente e de Jaguari, para receber o que 6 senadores. E nós temos que divulgar isso, nós somos obrigados a divulgar isso, porque nós somos os fiscais deles. E ainda a gente liga, eu votei não me arrependo naquele melancia do Lazier. Então, é assim, e o país faz o discurso dele só na época da eleição para tirar proveito e ser votado. Aí Doense Liscapa é o que mais atua na nossa região. Eu votei nele. Mas também tem uma alta verba de gabinete. Para quê? Agora no Chile, presidente, que vão cortar 50% do salário, né? Por quê? Porque o Brasil está a caminho de uma convulsão social. Nós estamos à beira de pegar fogo a rua. Os caminhoneiros, pela falsidade do presidente da República, amanhã depois vão parar. Estão se mobilizando. A gasolina, o combustível subiu de novo, eles mentem. E o dólar, quase 4,25, 30, vai a 5 até o Natal. Quem
queimando todas as reservas, vai comprar as reservas cambiais, tudo em dólar, não adianta. Esse governo, esses ministros, é um pior que o outro. Paulo Guedes, aquele dá pena. Ele não sabe nada sobre economia, ele só defende duas classes, os banqueiros e os ricos. São 5 sócios do Banco Itaú, 5. Sabe qual é a renda líquida deles sem pagar imposto? 9 bilhões por ano, 9 bilhões. E nem o povo está aí. Tem nas redes sociais aí, tem um senhor trocando um terreno por 5 quilos de picanha. Está valendo um terreno, picanha. É um choro só a carne. Claro, a China está... Mas por que o governo não taxa um pouco, doutor Varley, a exportação? Que aí diminui a venda, porque é muito relativo, os amigos da Emater sabem, quando eu invernava boi, presidente, quando eu invernava boi, o senhor também inverna, agora que eu sei. Quando eu invernava boi, que o boi estava 1 pila o quilo, digamos, eu repunha o boi por... Eu vendia um boi por R$1.000, digamos. Eu comprava um para repor por 800, ganhava R$200. E ainda ganhava 90 quilos que engordava. Agora, com o negócio do boi estourar o preço, está mais caro o magro para repor. Então o invernador não está ganhando. Sabe quem é que vai ganhar? Eu almocei na fazenda dele em São Luís, do Doné Teixeira. É quem tiver vaca de cria matriz. Mas se descapitalizar e vender as matrizes, presidente. E é poucos hoje que tem matrizes, vacas com cria. Para tirar o terneiro. O terneiro vai valer bem. Não tem quem assegure. O dólar disparou. Pega R$100 da PV e vai no mercado e troca R$100 para te ver com quanto tu fica. Está subindo tudo. Está uma desordem a economia do Brasil. Está uma das piores anarquias a economia do Brasil. Senhor presidente, eu vou encerrar. Eu não tenho mais o que dizer do governo brasileiro. É um dos piores da história. Obrigado. Obrigado, vereador Piccoli. Vereador Ézio Joselito Silva, do MDB. Presidente, só por uma questão de ordem, eu tinha dito que eu não ia usar da tribuna, mas eu só queria, com a sua permissão, fazer um voto de pesar pelo falecimento de Hildes Mequelin, que faleceu no sábado, deixando aquela família praticamente só, né? Eles perderam a mãe e perderam o pai em pouco tempo. E novos, né? Foram prematuramente. Então, que fosse aceitado, presidente, esses votos de pesar para essa família. Então, antes de encerrar, só gostaríamos de agradecer a presença de todos, colocar mais uma vez o Poder Legislativo Municipal à disposição, tanto da Defensoria Pública como da Emater. Contem conosco e tudo que tiver alcance de todos nós, pode ter certeza que estaremos prontos a servir a todos vocês. Gostaria de convocar os vereadores e integrantes das comissões permanentes para a reunião ordinária, quinta-feira, 5 de dezembro de 2019, às 9 horas. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 9 de dezembro de 2019, às 18 horas. E não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, eu declaro encerrada esta sessão.